estamos aqui hoje reunidos para refletir sobre esse encontro desafiador, este encontro de almas que se denomina família. O título desta reflexão é Família, Educandário de Paz, porque temos a certeza que ela é a célula-mãe da nossa sociedade, da reestruturação destas almas que reencarnam com uma nova chance de prosperar e progredir. E vamos fazer as nossas reflexões à luz da doutrina espírita, como não poderia deixar de ser. Trazemos aqui uma pequena reportagem da revista Época, que fala a respeito do sonho da troca das alianças, o que vem contrariar algumas ideias dos pessimistas que dizem que a família está acabando, que ela está se dissolvendo, e isso não é verdade. Ela está se modificando, e isto é fato. Mas ainda existe uma grande esperança entre os jovens. Foram entrevistados universitários entre 20 e 22 anos, e eles responderam assim: que a intenção de casar nos próximos 10 anos é de 86%, ou seja, um número bem grande de expectativa aí de estar formando famílias. 77%, que são filhos de pais casados, acham que o casamento vai durar para sempre. Um número muito grande, contrariando também a ideia de algumas pessoas, que hoje as pessoas casam já pensando em se separar. Isto não é fato. E 71% dos filhos de pais separados também acham que o casamento vai durar para sempre, ou seja, aqueles que passaram por um momento de dificuldade vendo a separação dos pais, que nem sempre é um processo tranquilo, um processo natural, normalmente é um processo rodeado por situações de dificuldades, mesmo assim eles acreditam que o casamento vai durar para sempre. E foi perguntado aos jovens também o que é mais importante em um casamento. E o primeiro item foi o respeito, em segundo o amor mútuo, em terceiro a confiança, em quarto o companheirismo, e o último item, o sexo, que seria o mais importante, também contrariando a ideia da maioria aí das pessoas da sociedade. No livro Evangelho e Família, Adenauer Novaes diz o seguinte, que a família é o campo de entrada do espírito pelas portas da reencarnação na vida material. Ou seja, antes mesmo do nascimento, hoje nós vemos muito defendido pelos médicos, pelos psicólogos, a conversa da família com a criança que vai nascer. Segundo a visão espírita, realmente nós precisamos abraçar espiritualmente esse espírito que está reencarnando. Nas nossas reuniões mediúnicas, comumente os espíritos se comunicam dizendo que estão com medo de reencarnar. Sabe que serão bem acolhidos, mas ainda tem uma grande sensação de desconforto, de insegurança. Realmente abraçar estes companheiros que estão reencarnando. Conversar com o espírito que está reencarnando é muito importante para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta confortável na sua nova experiência reencarnatória. E Adenauer continua falando que nela, ou seja, na família, ele irá desempenhar papéis importantes para a sua vida psíquica e para a sua evolução. Sua mente irá lembrar e consolidar estruturas psicológicas de relevância para a sua existência no corpo físico. Nós sabemos que quando nós ingressamos numa nova jornada reencarnatória, nós fatalmente trazemos todas as nossas experiências das vidas que nós tivemos. E todas essas experiências vão ser consolidadas ou trabalhadas em função de como estaremos sendo recebidos e acolhidos na família. Daí a importância da família em trabalhar os bons pendores que o espírito já traz e ajudá-lo a combater os maus pendores que ele trouxe de outras encarnações.
Encontro de Almas. No livro Desafios da Vida Familiar, psicografado por José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, foi perguntado assim, é um livro de perguntas e respostas, né? Então foi perguntado assim, por que temos que buscar alguém que nos complete o psiquismo? Né? É a pergunta que a gente faz, precisa achar outra metade da laranja? Por que precisa achar a tampa da panela? Né? E foi feita essa pergunta a Camilo. E continuou assim, e a nossa individualidade? E ele respondeu desta forma, para que o egoísmo não alcance níveis alarmantes, quis o Criador que, embora individuais, inteiros, tivéssemos necessidade da relação uns com os outros. Enquanto estamos solteiros, curtindo a nossa vida, temos que dar poucas satisfações para as pessoas. Temos uma vida de maior liberdade. Quando casamos, já temos um certo compromisso com o companheiro, com a companheira. Então, começamos a trabalhar o nosso egoísmo, porque não podemos fazer somente o que nós queremos. Nós temos que unir vontades, unir propósitos. Então, vamos trabalhando o nosso egoísmo, vamos deixando ele de lado. Quando a criança chega ao lar, né, quando mais um irmão reencarna e vai unir-se ao núcleo familiar, aí realmente nós temos que trabalhar de uma forma muito intensa o nosso egoísmo. Já não temos direito às noites de sono normais, nós temos que abrir mão de determinadas situações em função da criança. Então é maravilhosa essa ideia de família, que é uma oportunidade que o Criador nos dá de trabalhar o nosso egoísmo, de pensar no outro, de se preocupar com o outro, de dividir o querer, porque muitas vezes temos o nosso querer, mas o querer do outro também é importante. Então a ideia de nos unirmos em família seria exatamente para trabalharmos o egoísmo. E continua dizendo assim, sentimos falta dos fluidos, do contato, como se fosse um combustível para a vida. E acrescenta que saudade é um processo de desnutrição psíquica. Foi a definição mais bela de saudade que eu vi até hoje. Quando nós sentimos a falta de alguém, parece que realmente estamos desvitalizados. É uma sensação física, né? E Camilo vem nos explicar que realmente essa desnutrição psíquica, a falta do fluido do outro, causa em nós uma certa carência. E quando nós encontramos com essa pessoa, muitas vezes um filho vai viajar, vai fazer uma faculdade fora, e nós entramos em contato com ele via telefone e parece que estamos alimentados, só por estar em contato. Aqueles que já partiram para a espiritualidade, muitas vezes deitamos, vamos nos dormir saudosos, pensando na pessoa amada que já retornou à pátria espiritual, e de repente acordamos revigorados. O que possivelmente tenha acontecido é que tenhamos entrado em contato com as pessoas que amamos, e neste reencontro, realimentamos a nossa carga fluídica, ou seja, essa desnutrição psíquica do fluido do outro, nós conseguimos captar. Então essa necessidade, quando dizemos, estou com tanta saudade, parece estar um vazio no peito, né? Exatamente a falta do fluido do outro. Ainda a respeito do item família, no livro Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, do psiquiatra e psicoterapeuta Roberto Chiniachik, um livro muito interessante, todos deveriam ler, não somente pais e mães, mas todos nós que convivemos de uma forma ou outra, né, educando, ensinando, porque todos somos uma grande família, educamos o nosso vizinho, aprendemos com o nosso companheiro de trabalho, então somos uma grande família. E nesse livro ele vem dizer que os encontros se tornam muito mais esbarrões de imagens do que comunhão de almas. E é uma afirmação muito grave. E que nós vemos isso, com a modernidade da vida, muito mais aflorado nos seres humanos. Ou seja, dentro da família, cada um tem um interesse. Cada um tem um ideal. Existe como se fosse uma competição dentro da própria família. Um precisa ser mais do que o outro. Um precisa estar mais destacado do que o outro. Um precisa estar financeiramente melhor do que o outro. E o que deveria ser uma comunhão de almas acaba sendo esbarrões.
de pessoas. Nós precisamos entender que a família necessita de um objetivo comum. Ela precisa remar para o mesmo lado. É como se fosse um grande barco, onde todos estão remando com uma única intenção, com um único objetivo. Daí a comunhão das almas trabalhando em favor de um objetivo comum. E encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, a seguinte explicação, que os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Existe um grande culto aí, de algumas pessoas que a família, minha família é difícil porque somos espíritos que não convivemos bem em outras encarnações, e todo mundo acha que a família é um local de dificuldade. A família é um local de facilidade, onde nós temos pessoas que convivem conosco em função do mesmo objetivo, pessoas que estão predispostas a entender os nossos defeitos, porque a sociedade não está. Se não tivermos esse relacionamento dentro da família, onde espíritos estão unidos, trabalhando em favor do progresso de todos, percebendo que todos têm dificuldades, todos têm defeitos, estamos num processo de evolução. Portanto, a família precisa ser esse campo de facilidade e não de dificuldade. E enxergamos a facilidade ou a dificuldade dependendo de como vemos a situação. Se interpretarmos que todas as situações que acontecem na nossa família é para que nós possamos progredir um pouco mais, exercitar a nossa paciência, exercitar a nossa perseverança, exercitar o nosso amor incondicional, vamos encontrar na família momentos de felicidade e de crescimento. E os espíritos acrescentam aí, como todo contrato, eu costumo dizer que os contratos trazem a parte boa em letras ótimas. Aquela parte que não é tão boa, vem letrinha pequenininha, que você nem consegue ler, o vendedor fala, não, assina, depois você lê, isso aí não tem importância não, Os espíritos complementam. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Pegamos essa foto porque mais ou menos a gente vê algumas famílias assim, Tem um indivíduo que é ele e o resto da família. A gente até pensa assim, fala, acho que a cegonha cansou no meio do caminho e acabou deixando o infeliz aqui, porque não é possível, ele não tem nada a ver com aquela família, Ou é um indivíduo extremamente certinho, onde a família é totalmente desajustada, ou é a família extremamente equilibrada e o indivíduo é totalmente desajustado. Então a gente percebe que existem algumas situações deste tipo. Mas é exatamente nas diferenças que nós crescemos também. Nós crescemos só quando alguma coisa abala o que está muito certinho. Vocês veem, os grandes avanços da humanidade foram dados em revoluções, em guerras, em grandes movimentações. Nós também, às vezes, na nossa vida eterna, precisamos muitas vezes adentrar ou sermos recebidos num lar que não comunga com as mesmas ideias que as nossas. Para que nós exercitamos a paciência, e se as nossas ideias estão corretas, nós vamos contaminando os outros para que eles pensem de uma forma mais ordenada. Em contrapartida, aquele indivíduo, que é chamado comumente como ovelha negra da família, é aquele que está lá no cantinho dele e o resto da família para cá, ele também precisa ser abraçado e acolhido por essa família, porque se ali ele está, é porque numa família desestruturada a situação dele seria muito pior. Muitas vezes a gente vê crianças, adolescentes, a gente fala criança porque filho é sempre criança, Mas a gente vê adolescentes aí, pré-adolescentes, envolvidos com processos difíceis de drogas, ou de outros processos aí, e às vezes a família fala assim, eu fiz tudo certo, onde é que eu errei? E a gente costuma dizer, você não errou, pelo contrário, você está fazendo tudo o que devia, mas por que ele está passando por essa dificuldade? Porque você é preparado para ajudá-lo. Então é onde a gente vai encontrar uma explicação que só a doutrina espírita traz para nós.
Porque a olhos nus não dá para a gente entender uma situação dessa. Se a família desenvolveu todo o processo certo e o indivíduo caminhou por caminhos errados, o que é que aconteceu? É que exatamente esse espírito, ele era estranho a esse grupo, mas veio como provação para todos, para ele e para todos que estão envolvidos nesse processo, como um grande aprendizado. E os espíritos falam a respeito da parentela corporal e da parentela espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, que é o que a gente vê, fala assim, né, a mãe às vezes costuma dizer, nossa, eu tenho 5 filhos, esse é totalmente diferente dos outros, né? Por quê? Se ele tem o mesmo sangue, se ele tem a mesma formação, o que é que aconteceu, né? Então não existe essa parentela do espírito através do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E isso cai por terra, a ideia de muitas pessoas, hoje nem tanto, mas antigamente quando diziam, fulano é sangue do meu sangue, então ele é meu parente, né? E às vezes a gente vê que a gente tem muito mais afinidade com um colega de trabalho, com um vizinho, com uma pessoa que a gente conhece socialmente, a gente tem mais afinidade com aquela pessoa do que muitas vezes com o próprio irmão, com a própria irmã. Por quê? Porque o corpo sim procede do corpo, mas os laços que ligam os espíritos não existe uma hereditariedade espiritual. E continuam dizendo, não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele não faz, mas não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. O que também não vale os pais dizerem, então se eu não tenho nenhuma ligação espiritual com esse espírito, eu não tenho nada o que fazer por ele. Não. Se ele está na sua família, se você o aceitou no seu núcleo familiar, é porque você tem muito a fazer por ele. Deve fazer com carinho, com amor e com abnegação. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, há pessoas que do fato de os animais, a cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza? Que devemos pensar a este respeito? Né? Eu até tentei dar uma reduzida nesse item, mas nós precisamos refletir sobre ele, então eu peço um pouco de paciência que tem um pouco de texto a mais. Mas vamos lá. O que Kardec queria perguntar? Ele fez o seguinte paralelo. Os animais, depois de um tempo, eles abandonam a cria. Se o homem não abandona, é por uma questão de um costume social? É por isso que o homem não abandona a cria? E os espíritos respondem, diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Até colocamos aquela foto, estamos invertendo a situação aqui, né? O homem está lá na jaulinha e o cachorro lá. Se bem que às vezes isso acontece, né? O cachorro deita no sofá, o marido chega do trabalho, quer sentar, a mulher fala assim, Benê, deixa ele aí, tadinho, ele está tão cansado, né? No fim o marido vai para o tapete e o cachorro fica no sofá. Mas também é justo, né? O nosso companheiro todo dia. Bom, então o que os espíritos falaram a respeito disso, né? Que há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. A necessidade de progredir. Os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. É o que Camilo depois veio falar para nós, né, no seu livro que nós vimos, ou seja, para trabalharmos o egoísmo, para trabalharmos o nosso progresso espiritual. Os animais estão num outro estágio de evolução. Então eles não precisam, eles procriam e continuam cuidando da sua vida. Agora nós precisamos dar chance que outros espíritos reencarnam, mas precisamos trabalhar a nossa alma, trabalhar o nosso egoísmo. E é nessa convivência diária que vamos aprendendo a trabalhar muitos fatores da nossa alma que ainda estão precisando de um cuidado, de um carinho maior. Que muitas vezes trazemos o egoísmo, trazemos a avareza, trazemos
situações de dificuldades da nossa alma que em família nós vamos aprendendo a trabalhar. E Samitiba, que é um psicólogo, psicoterapeuta familiar também, no seu livro Disciplina, Limite na Medida Certa, um livro muito bom, vale a pena ser lido, não só, torno a dizer que essa palestra não, esse encontro nosso não é unicamente para pais e mães, é para todos nós. E ele vem falar no capítulo intitulado O Folgado, o seguinte item: o sacrifício de um ser humano não pode estar baseado no comportamento folgado do outro. Hoje a gente vê que o grande problema, nós que trabalhamos mais diretamente ligados com pré-adolescentes e adolescentes, o grande problema da sociedade, desses adolescentes e jovens, é a falta de limite. Houve há um tempo atrás, quando fomos criados, nada era permitido. Nada era explicado e nada era permitido. De repente, tudo foi explicado e tudo foi permitido e eles não sabem para onde ir. Os jovens de hoje em dia estão perdidos pela falta de limite que desde da família, porque muitas vezes o pai e a mãe não querem abrir mão dos seus prazeres. Eu costumo dizer que alguns pais, eles querem ser coleguinhas dos filhos, onde os pais têm que ser grandes amigos. Porque o amigo avisa quando você está errando, o amigo orienta, o coleguinha vai junto para as baladas, o coleguinha faz junto as coisas que não deve, e muitos pais estão sendo coleguinhas dos filhos. Há a possibilidade, sim, de sermos modernos, de estarmos juntos com os nossos filhos e ainda assim termos aquele pilar, aquela força de que o centro da família é o pai, é a mãe, é o responsável. Muitas crianças estão perdidas porque dizem, meu pai faz assim, e eu só reproduzo o que meu pai faz. Minha mãe faz assim, então eu faço do mesmo jeito. E a falta de limites tem gerado esse culto ao folgado. O que acontece muitas vezes também, a mãe, por trabalhar fora e carregar essa culpa psicológica de não estar presente todos os momentos da vida do filho, quando chega em casa, muitas vezes, ela acaba se prejudicando para suprir as necessidades do outro naquilo que ele poderia fazer, e vamos cultuando o folgado. Não permitimos que eles levantem do sofá, porque nós levamos o prato ali. Nós não permitimos que eles guardem as coisas, porque estamos a todo momento cultuando o folgado. E ele vem falar exatamente isso, que o sacrifício de um ser humano não pode estar baseado no comportamento folgado do outro. Dentro da família, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que ter o seu espaço de trabalho e de produção. E continua dizendo que a verdadeira felicidade deve ser boa para os dois. Só é bom viver em família quando todos estão felizes, sem dúvida nenhuma, com problemas, com situações difíceis, mas felizes no sentido de que cada um está fazendo a sua parte. Nenhum está sobrecarregando o outro. E este relacionamento deve valer para pais, para filhos, para esposa, para esposo. No caso, muitas avós que estão cuidando dos netos hoje, nós sabemos disso. Ou seja, aquele responsável, ele não pode deixar que o outro se folgue para ser feliz e ele seja sempre o sacrificado. Porque não está educando para a vida, porque na sociedade todo mundo tem que dar a sua cota de participação. E ainda no Evangelho e Família, Adenauer Novaes diz assim, que o maior valor que se deve vivenciar no lar e passar adiante aos filhos é a amorosidade para com os outros, para com a vida, para consigo mesmo e para com Deus. Sem dúvida nenhuma, a amorosidade é um item que tem faltado muito no nosso dia a dia, que tem se transformado de concreto. Esses dias de hoje modernos, onde a tecnologia tem feito com que os nossos sentimentos fiquem mais embrutecidos. Recentemente ouvíamos uma orientação da espiritualidade para uma pessoa e dizia assim, o amigo espiritual, que hoje nós temos dias tão maravilhosos, com tanta facilidade e modernidade, onde as coisas se tornam mais rápidas, nós teríamos muito mais tempo para conviver. E nós estamos enchendo as nossas vidas com as quinquilharias. Ou seja, antigamente, quando você tinha que buscar lenha
para pôr no fogão, para cozinhar, e levava o maior tempo para fazer uma comida, hoje você faz em questão de segundos, até mesmo a comida vem preparada e você põe no micro-ondas, e nós não estamos aproveitando este tempo que estes tempos modernos têm nos permitido para conviver. Quanto nós temos convivido em família? Quanto nós temos vivenciado as nossas situações juntos? Isso é amorosidade. Isso é amorosidade para com os outros, para com a própria vida. Os jovens de hoje acham que a vida não vale nada. Por isso estão se envolvendo tanto com drogas, com roubo, com o sexo precoce, porque a vida não tem valor nenhum. Nós precisamos ensinar os nossos jovens o quanto a vida tem valor. E isso é amorosidade para com a vida. Eles precisam se amar. E eles precisam, acima de tudo, ter amorosidade para com Deus. Essa força criadora que nos mantém respirando, não só no sentido físico, mas mantém as nossas almas respirando. Trouxemos aqui uma poesia para refletirmos, não é espírita, mas é extremamente espiritualista. Vossos filhos, de Gibran Khalil Gibran, um poeta libanês. E ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. São os espíritos que estão aí, que vieram à nossa família, mas não nos pertencem. Vem através de vós. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, e vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Nossos filhos, realmente eles vêm através de nós, mas não nos pertencem. Mas nós temos um compromisso muito grande para com eles. E precisamos nos questionar: como eu estou cumprindo esta missão? E aqui não só o filho, mas o filho esposo, o filho esposa, o filho mãe, o filho pai. Porque muitas vezes somos os educadores dos nossos pais. O que nós temos feito por essa instituição, família? E no livro Quem Ama Educa, Isamitiba continua dizendo que os filhos, é uma comparação muito bela, os filhos são como navios, os pais são como estaleiros. A maior segurança para os navios pode estar no porto, mas eles foram construídos para singrar mares. Vejam que comparação bela. E aí o nosso bebê, porque a gente chama de bebê, de 24 anos, barba no rosto, né, vai fazer uma faculdade fora. E como nós vamos permitir que o nosso bebê vá tão longe de nós? Né? Quem vai fazer o leitinho quente, vai levar de manhã para ele? Né? Então nós temos mesmo a sensação de que a gente gostaria que os nossos filhos, enquanto barcos, ficassem mesmo atracados em nós. Mas nós sabemos que eles não são nossos. E que, como os barcos, eles foram feitos para singrar mares. E vamos trabalhando mais uma vez o nosso egoísmo. Porque quando o amor se torna posse, é meu filho, é meu marido, é minha esposa. Ainda quando tem a sutileza de dizer minha esposa, porque quando fala minha mulher fica pior ainda, né? Por favor, minha esposa é muito mais educado, mais fino, né? Minha mulher, porque a gente não fala, né? Muito feio, né? Então, mas nós temos essa necessidade da posse e queremos amarrar os nossos filhos aos nossos pés. E não é fácil libertá-los. Mas da mesma maneira que nós tivemos que deixar que eles saíssem do nosso ventre e viessem ao mundo, que saíssem dos nossos braços e aprendessem a caminhar sem dar a mão para nós, o que foi pior. Nós tivemos que aprender a deixá-los na escola. Como é que eu vou deixar meu filho com um estranho? Né?
nós tivemos que fazer este exercício para trabalhar o que foi falado lá no Livro dos Espíritos, o egoísmo. Não é nosso. Estamos juntos. E eles têm que caminhar. Eles devem caminhar. E eles foram feitos como barcos para singrar mares. E no Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta assim: qual para este, ou seja, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que a gente tem que retomar a lição lá do A, B, C, né? Se nós já passamos tantas vezes pela infância, por que tem que passar de novo? Por que o espírito já não nasce com uma certa consciência mais acertada, já mais justinha, já começa a caminhada dali, né? A gente já quer encurtar o caminho ali, dar um jeitinho brasileiro. E aí os espíritos responderam assim: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, nessa época o espírito é uma argila mole, né? Uma argila umedecida. Nós podemos moldar, nós podemos fazer dessa argila o que nós pudermos de melhor. E a gente percebe até na área da educação, né, nós particularmente trabalhamos com línguas, que a criança tem mais facilidade na aprendizagem. O adulto já tem um pouquinho mais de dificuldade e a pessoa que está entrando na senilidade já tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? É aquela argila que era molinha, né, já foi meio que secando, apesar de todos os cremes hidratantes e os recursos que temos hoje em dia, vai secando, não tem jeito, né? Então vai secando essa argila e vai ficando mais difícil de moldar. A gente vê, então, uma pessoa que trabalha comigo que diz assim, que a criança resolve o problema em questão de 10 minutos, ela consegue resolver. O que nós teríamos que levar na nossa fase já, uns 10 anos de terapia para conseguir resolver esse problema. Então é uma época onde a criança, onde o espírito está totalmente aberto a todos os ensinamentos. Daí a preocupação de trabalharmos com muito carinho, principalmente a primeira e segunda infância, onde muitas vezes as crianças são relegadas ao bel prazer. Deixa que depois ele resolve. Não tem depois, tem agora. É a hora da formação. Não adianta nós não tomarmos conta do alicerce da casa e depois, quando tiver coberta, a gente querer fazer uma pintura bonita, deixar tudo em ordem, que não fica, a rachadura vai vir. Ela vai emergir. Então a educação da primeira infância é muito importante, é de fundamental importância para a vida do espírito. Precisamos cuidar destas crianças, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, moralmente. E continua dizendo que nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que trarão de dar contas. A criança faz uma coisa errada, todo mundo acha lindo, né? Bate palma, olha que bonitinho, chutou a visita. Olha que bonitinho, ele chegou a dar um chute na visita, né? Então a gente vai criando, a criança, ela faz e olha, para saber, eu fui aprovada ou reprovada? E a nossa reação é muito importante. Nós precisamos dizer, isso não está correto. Você fez algo errado. E muitas vezes nós dizemos, você faz tudo errado. É uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Porque onde a criança que cresce ouvindo que tudo que ela faz é errado, ela nunca vai tentar fazer alguma coisa correta. Nós precisamos mostrar que o ato está errado. Que nós continuamos amando a pessoa, mas o seu ato está errado. O que você fez agora está errado. Isso é muito importante para a formação da criança. E continua dizendo que assim, portanto, a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. É um novo recomeço na nossa vida eterna, nós precisamos de tempo em tempos recomeçar. E a infância é mais uma fase de recomeço. Essa foto é muito interessante.
Nesse livro, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do psicólogo e psicoterapeuta Augusto Cury, um livro muito bom, que mexe muito com a nossa alma, mexe muito com o nosso coração. Nós vamos ver o quanto nós estamos trabalhando em favor aí da humanidade. E quando ele cita professores fascinantes, não são só os professores de sala de aula, somos nós, professores do dia a dia. O livro, que é um best-seller, ele diz assim: os filhos não precisam de gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração. Os jovens de hoje não precisam e não devem crescer entendendo que nós somos gigantes e seres infalíveis. Quanto nós já choramos na frente do nosso filho? Choramos com os nossos filhos. Expusemos as nossas dores e as nossas dificuldades. É muito importante que eles saibam que nós somos também humanos, que nós também erramos, que nós também temos dores, que nós também temos dificuldades. O quanto nós temos dividido o nosso dia a dia com os nossos filhos. Aquele pai que quer mostrar que é um homem de ferro, está cada dia mais galgando um espaço, um vácuo entre ele e o próprio filho. Nós temos que mostrar que nós temos falhas sim, que nós erramos sim, e que nós somos espíritos em processo de evolução, mas que estamos tentando também acertar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Uma vez passávamos por um problema e minha filha falou: você não faz mais isso, não faz mais isso. Eu digo assim: filha, eu agora só tenho uma pessoa com quem conversar, e esse alguém é Jesus. E chorei na frente dela. E ela se sentiu tão sensibilizada, e aquele problema se resolveu. Porque eu mostrei para ela que eu não tinha mais condições de ir além. Que tudo que eu tinha feito tinha sido o que estava ao meu alcance, dentro da minha limitação. E que eu só tinha uma pessoa para conviver com este problema, que é Jesus. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos o quanto nós também temos dificuldades. Não somos super-homens e super-mulheres. Temos situações de dificuldade, sim, e eles precisam conviver conosco, porque eles não precisam de gigantes. Eles precisam de seres humanos, onde eles sintam: se eu tenho um problema, poxa, meu pai também tem, vou me unir a ele, e vamos tentar resolver juntos. Porque é muito difícil você viver de um lado, cultuando uma pessoa que é perfeita, que é correta. Você diz: nossa, mas existe uma distância, porque eu sou tão errado, eu tenho tanto problema, porque o adolescente assim é. Assim se sente. Mas meu pai é aquela pessoa perfeita, correta. Então cria uma distância muito grande, nós precisamos nos aproximar daqueles que amamos. E uma forma de fazer isso é falando a sua linguagem, não sendo coleguinhas, mas sendo amigos. Muito bem. E aí, essa é uma pergunta que nós escutamos muito quando os pais lá na escola vêm conversar com a gente. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? De repente a gente acorda e aquela menininha que andava de Maria Chiquinhas e vestido cor-de-rosa, está de bota preta, piercing no nariz, né, cabelo todo para cima, e a gente fala assim: cadê meu anjinho? Né? O que aconteceu? Realmente os pais ficam, infelizmente nós não podemos dar a resposta que os espíritos deram, porque a gente não vai entrar no mérito da questão religiosa. Mas os espíritos responderam brilhantemente que é o espírito que retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Ou seja, na adolescência ele vai realmente retomar a sua estrutura. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Se nós trabalhamos muito bem esta criança na primeira infância, na segunda infância, quando ela entra na adolescência, nós vamos conseguir que aqueles maus pendores que o espírito trazia, já foi de uma certa forma trabalhado e amenizamos a realidade que aquele espírito trazia com ele. Tem aqui qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né? O que dissemos, nós estamos assim, temos a palavra caridade muito banalizada hoje em dia. O que é? É dar uma moeda, é dar um pão, o que é a palavra caridade? E os espíritos disseram assim, que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
O quanto nós temos exercitado de caridade dentro do nosso lar. O quanto nós temos entendido que as pessoas que estão conosco não são perfeitas. E apesar de serem da nossa família, não pensam como nós, na maioria das vezes. É o que diz lá na poesia, eles têm os seus próprios pensamentos. E nós temos que respeitar. Devemos orientar, mas temos que respeitar. Viver em família é comungar várias ideias também. É respeitar a dificuldade do outro. É respeitar o ritmo do outro. Muitas vezes nós queremos que as pessoas da nossa família sigam o nosso ritmo, mas cada um tem uma velocidade, cada um tem um ritmo, cada um tem uma compreensão. E isso é a caridade. E o quanto nós temos exercitado a caridade dentro do lar. Porque de nada adianta eu sair da minha casa, fazer caridade lá fora, se dentro do meu lar, o próximo, o mais próximo, estar desresguardado. Eu não estiver usando esse sentido da caridade, do respeito. Esse biquinho foi demais, hein? Na questão 938, pergunta assim: as decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade, né? Então é aquele pai, aquela mãe que fala assim: eu fiz tudo pelo meu filho e ele me devolve isso. E a gente escuta. Se quando a gente não fala, a gente pensa. Nós temos que ser verdadeiros. Se nós não falamos, nós fatalmente pensamos. E os espíritos respondem assim: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. E segundo Kardec, essa nota de Kardec no Livro dos Espíritos, a educação é a arte de manejar os caracteres, de manejar as inteligências. E exige de nós muita experiência, muito tato e profunda observação. O quanto nós temos parado na nossa vida para olhar para aqueles que nós amamos. Não aquele olhar bravo, repressor. Mas de repente a criança está brincando, você para e fica olhando. O esposo ou a esposa está assistindo televisão ou lendo um livro, você parou para olhar. Você já olhou no fundo dos olhos da pessoa que convive com você para perceber se ela está com alguma angústia, se ela está com algum problema. O quanto nós temos observado aqueles que nós amamos. Essa não é a família nova que chegou no zoológico de Bauru, mas é essa espécie, viu, que chegou aí, esses dias. No livro Quem Ama Educa, de Samitiba, ele diz assim, que quem pertence a um time familiar, um grupo tão forte, não fica tentado a participar de grupos como seitas religiosas, traficantes ou usuários de droga. A família precisa ser um time muito forte. Ainda dizia recentemente numa reunião de pais, dizia: pais, ou vocês abraçam os seus filhos, ou existem muitas pessoas os aguardando nas portas das nossas escolas. Abracem os seus filhos. Façam com que eles sintam não o abraço físico, mas o abraço emocional, o abraço espiritual, e façam com que eles sintam que dentro do lar existe um time. Porque um time, ele ganha junto, ele perde junto, ele treina junto. Um time está junto em todas as horas e tem um único objetivo: fazer o gol. E nós precisamos transformar a nossa família nesse time. E para que esse time possa, de fato, ser um time vencedor, nós precisamos de um grande técnico. De um grande técnico. E perguntar aos espíritos que tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E esse técnico, com certeza, é Jesus. Precisamos trazer Jesus não somente como um convidado especial na nossa casa, mas Jesus tem que ser um membro da nossa família. Jesus tem que conviver conosco e as nossas crianças estão precisando de Jesus. Não aquele Jesus estampado na camiseta, aquele Jesus da imagem. Eles precisam conviver com Jesus na medida em que os nossos atos têm sido a tradução daquilo que nós conseguimos em contato com os ensinamentos do Mestre. Precisamos apresentar Jesus aos nossos jovens. Tirar Jesus da parede, tirar Jesus das Escrituras e colocar Jesus nas nossas vidas.
E Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim: não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência do Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Jesus precisa conviver conosco 24 horas por dia. Não precisamos ter vergonha, nem devemos ter vergonha de viver com Jesus dentro dos nossos lares, para que Jesus saia dos nossos lares acompanhando as nossas crianças e vá até a sociedade para que a sociedade se torne melhor. E um grande momento para que tudo isso aconteça também é o culto do Evangelho no lar. E Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos diz: a noite da oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos de luz, que virão ajudar-te nas provações purificadoras em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós. E quando começamos a fazer o culto do Evangelho no lar, principalmente com as crianças pequenas, e elas vão crescendo dentro desse costume, elas mesmas cobram de nós. Às vezes a gente se atrapalha na semana, esquece que dia que é, eles mesmos falam: mãe, hoje não é dia do culto do Evangelho no lar? Hoje nós não vamos fazer oração, né? Normalmente a gente diminui aí, fala assim: hoje não tem oração. E eles mesmos cobram porque sentem essa necessidade. E como diz o Espírito André Luiz, quando uma casa faz o Evangelho no lar, ela ilumina o quarteirão. Quando um apartamento faz o culto do Evangelho no lar, ilumina todo um prédio. É um momento maravilhoso para que as crianças tenham contato com Jesus. Não é um momento para mandarmos recados atravessados. Não é um momento para resolvermos problemas ou discutirmos situações. É um momento de refletirmos o que temos feito da nossa vida enquanto família, enquanto espíritos e atuando na sociedade, o que nós temos feito. Transforme a linguagem do Evangelho numa linguagem simples para a criança e eles conseguem fazer essa ligação muito rápido. Ah, mamãe, meu amiguinho fez isso na escola hoje. E o que você achou? Ah, eu achei que não foi legal isso que ele fez. Por que você achou? Então nós vamos trabalhando o Evangelho e tornando para que ele seja acessível. A doutrina espírita vem explicar para nós que não devemos nos ater ao termo da palavra, mas sim transportar a palavra, contextualizá-la, trazê-la para o nosso dia a dia. E nós podemos fazer isso falando a linguagem dos jovens, a linguagem das crianças, a linguagem daqueles que não têm muito a compreensão intelectual. Precisamos traduzir a palavra do Evangelho e transformá-la em atos, transformá-los em situações concretas para que nós também possamos interpretar e utilizar desta palavra. E o culto do Evangelho no lar é este momento maravilhoso onde podemos, em família, conviver com os problemas do dia a dia, sempre refletidos à luz do Evangelho de Jesus. E para termos a certeza de que aqueles que se amam nunca mais se separam, vamos trazer aqui uma pequena história de um livro chamado O Livro dos Pequenos Milagres. Um livro escrito por duas psicólogas, uma judia e uma norte-americana. Elas reuniram vários relatos nos seus consultórios, falando de que nós não estamos sós. E que os que amam não se abandonam nunca. Estava agora Mr. Todd diante de uma pia lotada de louças sujas e à sua frente uma janela. E ele olhava a janela e dizia: ah, Ethel, por que você nos abandonou? Como você pôde fazer isso? Veja só a situação em que nos encontramos. Você não sabe, as mulheres não podem morrer, muito menos as que têm filhos. Como você nos deixou nesse estado? Veja os seus filhos, eles são os selvagens. Tudo que eu compro e ponho no armário, eles comem. A geladeira está sempre vazia. Por que você nos abandonou? E nesse instante, a pequenina Mary se aproxima e diz: papai, você viu o John? Ele diz: não.
Eu não vi o pequenino John, por favor, vá procurá-lo. Ah, eu já procurei, procure-o novamente. E a menina saiu. E ele, olhando para o céu, continuou a dizer: ah, Ethel, como você pôde fazer isso? A ajudante que eu contratei não está dando conta. Ela lava, passa e eles sujam. Ela não consegue manter tudo limpo. Como você conseguia, Ethel? É prova de matemática, é prova de português. Temos que estudar com um, com o outro. Veja o estado que está a sua casa. Eles estão brincando de bang-bang na sala de TV. O sofá, as pernas para o alto. Como você suportava isso? Por que você nos abandonou? E nesse instante a pequenina Mary se aproxima novamente e diz: papai, eu não encontro John. Ele diz: já procurou atrás do armário? Já procurei. Embaixo da cama? Também já procurei. Embaixo do tapete? Já vi, papai, ele não está. E ele diz: por favor, deixe-me em paz. Vá procurá-lo melhor. E ela saiu. E ele continuou olhando aquele céu e refletindo sobre a situação na qual passava, não compreendendo por que Ethel havia os abandonado. E nesse instante toca a campainha e ele diz: era só o que me faltava. A casa, nesta situação, receber visitas. Abriu a porta e quando abriu, um mendigo estava à sua frente. E ele disse: bom dia, Mr. Todd. Ele disse: deve ser para você, porque para mim é um dia péssimo. Pois bem, a senhora Ethel não está. Ela saiu? Não, ela morreu. Ah, que pena. Talvez o senhor não saiba, mas eu sou um mendigo, não tenho onde morar e fico de porta em porta e ocasionalmente passo aqui a cada 2, 3 semanas. E a senhora Ethel sempre me convida, pede para que eu entre, me coloca sentada àquela mesa, pega uma comida na geladeira, esquenta e traz para mim. E nós ficamos conversando durante horas enquanto eu me alimento. Nesse instante, Mr. Todd leva a mão ao bolso, tira uma nota de $1 e entrega ao mendigo. E ele diz assim: não, não, muito obrigado. Você pode comer alguma coisa na esquina? Muito obrigado. A senhora Ethel sempre abria a geladeira, pegava alguma coisa e enquanto eu me alimentava, ela conversava comigo. O senhor há de ter alguma coisa na geladeira? E nesse instante, a pequenina Mary se aproxima e diz: papai, eu não encontro John. E ele, não suportando mais a amolação da menina, empurra-a com a perna e diz: eu não sei onde está o teu irmão John. E o mendigo diz: por favor, Mr. Todd, a geladeira. O senhor há de ter alguma coisa na geladeira. E ele diz: mas não é possível, é o que me falta. O mendigo vir mandar em mim. Era só o que me faltava para o meu dia. E o mendigo diz assim: a geladeira, Mr. Todd, por favor, abra a geladeira. E diante desta situação, ele se viu de uma forma agressiva e saiu correndo. Abriu a geladeira e quando abriu, deu um grito. O pequenino John, brincando de esconde-esconde, havia entrado na geladeira. O menino estava em estado cianótico. Havia sido vítima de uma hipotermia, estava totalmente roxo. Ele pegou o menino, o mendigo pegou uma cortina, cobriram e correram para o hospital, próximo que havia sua casa. Entregando o pequenino John nas mãos de um jovem médico, ele sentou-se e olhando para o mesmo céu, ele disse: ah, Ethel, por favor, salve o nosso filho, não deixe que o pequenino John se vá. Por favor, mostre que nós ainda nos amamos. E ali ficou, e as lágrimas rolaram-lhe pela face. E depois de alguns minutos o médico apareceu e disse: podem ficar tranquilos, por questão de segundos nós perderíamos o pequenino John, mas ele está bem, está se recuperando. Nesse instante, Mr. Todd voltou para o mesmo céu e disse: ah, Ethel, eu sabia que você não iria nos abandonar. Eu sei que aqueles que se amam, que estão unidos pelos laços do amor,
nunca mais se abandonam. Muito obrigado por cuidar do nosso filho. E voltando para o mendigo, disse: o senhor não tem casa, não é mesmo? Não tenho, sou um mendigo. Depois que a senhora Brown partiu, eu não tive motivos mais para viver num lugar só. Ele diz: pois bem, tenho um pequeno apartamento no fundo da minha casa. Gostaria que viesse morar conosco. Tenho certeza que Ethel faria o mesmo. Tenho certeza que onde ela estiver, ela ficará muito feliz. Você será o tio que as crianças não têm. É a certeza de que o amor é sempre a pedra fundamental da nossa vida, a fonte de energia. É a certeza de que aqueles que se amam podem partir para outras dimensões, mas nunca se desligam em coração. E para termos a certeza de que nós precisamos mesmo muito amor para sempre recomeçar. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, e que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. O Centro Espírita Amor e Caridade deseja a todos vocês que vocês tenham sempre muito amor, amor para sempre recomeçar. Pelo carinho de vocês, muito obrigada.